Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vou trazer aqui para vocês algumas dicas de cinema, dicas de filme, que você tem praticamente satisfação garantida. Principalmente se você gosta do gênero mistério, tá? Mistério sempre com aquele componente muito importante do mistério, que é o suspense, né, gente? Que muita gente até chama suspense de gênero. Eu costumo dizer que suspense não é gênero. Gênero é o mistério, né? Mas não sei por que a palavra mistério caiu em desgraça e ninguém gosta de usar ela, tá? Então substitui a palavra mistério por suspense. Suspense você faz com qualquer coisa. Você cria um suspense com uma piada, com um romance, com um beijo, com, sei lá, qualquer coisa você cria suspense. O mistério não. O mistério é uma coisa que tem uma outra construção. Ele deixa de contar alguma coisa para te revelar no final. Deixa de contar uma coisa no início, revela no final. Um grande diretor de filmes de mistério, o mais famoso, é o Alfred Hitchcock. Esse é o mais famoso. Todo mundo, quando vai citar filme de suspense e mistério, na verdade, vai citar o Hitchcock. Porém, eu, contrariando a maioria, gosto de dizer que o verdadeiro Hitchcock surgiu anos depois, né? Alguns anos depois, surgiu o Brian De Palma. Brian De Palma, que tem alguns filmes assim excepcionais, muito bons mesmo. E atualmente nós temos ainda um novo seguidor, que já não é nem tão novo, mas é um diretor brilhante de filme de mistério, que é o M. Night Shyamalan. É o grande gênio desse estilo. Esse sim, com uma carreira, na minha opinião, até hoje impecável. O Shyamalan praticamente transformou em ouro todos os filmes que ele fez até hoje, tá? Você pode até questionar um ou outro, mas você tem que concordar que todos os filmes dele são pelo menos uma nota 7, né? Menos do que 7 o Shyamalan não tem. Mas nesse vídeo eu quero falar do antecessor. Eu quero falar daquele que seguiu os passos do mestre Hitchcock e de uma maneira quase que literal. Ele chegou a pegar ideias do Hitchcock, de filmes do Hitchcock, e refazê-las, remodelá-las, transformá-las numa outra coisa. E eu acho que o Brian De Palma foi muito bem sucedido no que ele fez, seguindo os passos do mestre Alfred Hitchcock, tá? Então, eu selecionei alguns filmes aqui, estou longe de selecionar todos os bons filmes do Brian De Palma, mas sem dúvida, esses que eu estou trazendo aqui para vocês são muito bons. Eu acho que a maioria vai concordar comigo. Talvez eu tenha esquecido um ou outro que você também ache bom. Aproveite, coloque nos comentários. Eu também gosto do filme tal que você não citou. Tá tudo bem. Porque a obra do Brian De Palma é uma obra bem extensa, tá? Ele tem mais de 20 filmes, bem mais de 20 filmes, mas também tem uma irregularidade muito grande. Tem alguns filmes absolutamente incríveis e tem outros filmes bem fracos, porque ele navegou em outros estilos. O Shyamalan, ele procura manter-se dentro do estilo que ele sabe, que ele conhece, que é o filme de mistério. E isso ele é um gênio, né? O Brian De Palma não, ele tentou fazer comédia, romance, drama, e aí nem tudo ele navegou muito bem. Eu gosto do Brian De Palma fazendo mistério, suspense, terror, é isso que eu gosto do De Palma, tá? Tanto é que o primeiro filme que eu vou destacar do De Palma, que já é lá, acho que é o 10º filme dele já, foi quando eu acho que ele se encontrou, foi quando ele fez o brilhante Carrie a Estranha, de 1976, baseado no livro do Stephen King, que é um gênio do terror, é um dos grandes escritores de terror, é outro cara que se prendeu a um estilo e nunca saiu desse estilo, porque realmente é o que ele domina muito bem, né? O Stephen King. E o Brian De Palma, depois de descobrir que ele era muito bom narrador de histórias, de contador de histórias de terror, suspense, mistério, ele deveria ter ficado exclusivamente nisso. Mas, infelizmente, ele navegou por outros mares onde ele não dominava muito bem. Guerra Estranha é absolutamente brilhante, impecável. Ele conseguiu trazer toda aquela atmosfera
perfeita para o filme de uma menina injustiçada, perseguida, que era menina estranha, diferente e que por isso acaba sofrendo muito na mão das colegas de escola, etc. e tal, e depois ela, né, promove uma grande vingança, aquela coisa toda. Que já foi feita até refilmagens, né? Nenhuma das refilmagens é tão boa quanto a primeira do Brian De Palma em 1976. Vamos adiante. Depois ele tem um filme que ele envereda pela coisa da paranormalidade, e porque virou meio moda no final dos anos 70, né? A coisa da psicocinésia, da telepatia, aquela coisa toda, e ele envereda e cria um filme chamado A Fúria, que é um filme que dá para assistir, mas não é um grande filme do Brian De Palma não, tá, gente? Eu só quis citar aqui para mostrar um pouquinho dessa irregularidade dele na hora de abordar determinados temas, tá? Normalmente ele era roteirista dos filmes dele, tá? Ele pegava ideias originais e passava para a linguagem do cinema. Depois ele fez um filme absolutamente brilhante e que a grande maioria não assistiu. Não assistiu, mas é um termo, ele se tornou até uma expressão idiomática, uma maneira de a gente se referir a determinadas pessoas vestidas de determinadas maneiras, um pouco mais sensual, um pouco mais poderosa, né? O famoso Vestida para Matar, de 1980. 4 anos depois, ele faz um grande filme que é Vestida para Matar, Dressed to Kill, que é realmente a tradução literal, né? E é um filme absolutamente incrível, onde ele mostra o grande talento que ele tem para criar um grande mistério. E aí é um filme que realmente é impecável, com o Michael Caine, né? Ótimo, com a moça que viria a ser a esposa dele, que é a Nancy Allen. Um filme absolutamente impecável, muito bom, com sequências de suspense, assim, inesquecíveis, inesgotáveis e absolutamente sensacionais, tá, gente? Vestida para Matar é um filme que eu considero obrigatório. Logicamente, ele é um filme que tem uma estética um pouco antiga. Ele é de 1980, mas ficou um pouco marcado na estética. Então, algumas coisas que você vai ver na imagem pode ser um pouco estranha para você. Você tem que ver tentando encaixar ele lá em 1980, tá? Porque ele é um filme um pouco marcado por uma época. Mas é uma história tão impressionante, tão empolgante, que você vai se empolgar pelo filme, não tenha dúvida nenhuma. Vestida para Matar. Depois ele vai na sequência e faz Um Tiro na Noite, o Blowout, em que ele pega uma ideia, na verdade um outro filme, de um filme europeu, em que um fotógrafo acidentalmente grava uma imagem de um crime, e aí ele depois se envolve em várias circunstâncias tentando resolver aquele crime. No Blowout, do Brian De Palma, o John Travolta, que faz o personagem principal, grava o grito de uma mulher no momento em que ela é assassinada. E depois ele quer resolver essa trama, quer descobrir quem foi o assassino e tal, e se mete em uma série de confusão. Ele é meramente um engenheiro de som que quer captar sons para colocar na trilha dos filmes, né? Então, gritos, por exemplo, é uma coisa que se usa muito, né? Hoje em dia o computador deve criar gritos maravilhosos. Mas naquela época isso tinha que ser captado ali. A pessoa tinha que gritar. Uma pessoa tinha que gritar para você pegar o grito dela e colocar nos filmes. Que é outra coisa que o Brian De Palma faz de uma forma maestral, que é falar um pouco do universo dos filmes. É a metalinguagem do cinema. Ele mostra como isso é feito. E no Blowout, no Um Tiro na Noite, ele é muito marcado por isso, porque ele capta um grito e um tiro. Né? Por isso que ele tem esse título em português, Um Tiro na Noite. Porque realmente ele capta acidentalmente, que ele sai pelas ruas com um microfonezinho, um gravador, captando coisas, e capta o grito da mulher que morre, né? E isso daí fica muito marcado no filme. Eu não quero falar muito aqui não, porque é um grande mistério, é um filme que você tem que assistir para você entender isso do que eu estou falando aqui. Ele também tem uma qualidade de drama, porque a história vai por um caminho diferente e, no final das contas, o grito acaba se tornando uma coisa muito marcante
até na profissão dele, né? É um filme muito bom, gente. Eu considero do mesmo nível do Vestida para Matar e do Que a Rei Estranha. Se você gostou do Que a Rei Estranha, vai gostar de Vestida para Matar, vai gostar de Um Tiro na Noite. Depois ele fez um filme que ganhou até Oscar. Ganhou até Oscar. Na minha opinião, não é o melhor filme dele, que é o Scarface, de 1983, né, com o Al Pacino e tal. É um filme sensacional, é um filme que expressa muito bem, mostra muito bem a questão da máfia dos anos 40 nos Estados Unidos, uma recomposição de época muito boa, um filme muito dramático, muito sério e muito violento também, é um filme bastante violento. Até por causa do excesso da violência é que o filme não me agrada tanto, eu prefiro os anteriores, tá? Mas não resta dúvida que Scarface é um grande filme, merece ser visto com certeza. Depois ele volta, na minha opinião, ele retoma o caminho dos filmes anteriores, de Vestida para Matar e Um Tiro na Noite, e faz o excelente Dublê de Corpo. Dublê de Corpo é um mistério com suspense assim impecável. E é uma referência, novamente ele fazendo referência a filmes anteriores, né? Do filme Janela Indiscreta. Aliás, mais de um filme, né? Do Hitchcock. Ele cita Janela Indiscreta, claramente, obviamente, e também como é o nome do filme, gente? Agora a memória vai falhar aqui. Mas coloca nos comentários o outro filme que o Brian De Palma se apropria para contar uma nova história. Porque o bacana é o seguinte, não é uma questão de, vou roubar a ideia de alguém. Não, não tem nada disso. Ele apenas pega ideias anteriores e dá uma nova roupagem para ela, acrescenta muita coisa, torna ela às vezes até mais fácil da gente gostar. É o caso do Dublê de Corpo. Quando um cara inocente, um ator fracassado, é colocado numa determinada posição e ele acaba presenciando um crime. Ele se torna testemunha de um crime, tá? Lembrei do filme do Hitchcock. É Um Corpo que Cai. Obrigado, memória. Um Corpo que Cai é outro filme que ele pega. Ele pega Janela Indiscreta e Um Corpo que Cai do Hitchcock e cria Dublê de Corpo, tá? Que é Double Body mesmo em inglês, é muito bom. O filme é excelente, o filme é absolutamente sensacional, merece ter um mistério maravilhoso que só vai se revelar realmente no final, enquanto o personagem meio bobão, meio idiota, acaba sendo envolvido numa trama absolutamente misteriosa e cheia de suspense, tá? 1984, Dublê de Corpo, muito bom. Depois ele vai novamente pro Oscar, vai lá pro ápice da performance dele, fazendo Os Intocáveis, em 1987. Um filme que eu já até gravei, quase todos esses filmes aí eu já citei nos shorts, mas é um filme absolutamente incrível, que conta a história do policial que, de repente, está no lugar certo, na hora certa, e combate a máfia dos anos 40 nos Estados Unidos, que ele já tinha abordado um pouquinho no Scarface, né? Aí ele volta agora fazendo o lado dos mocinhos em Os Intocáveis, né? Quando o Elliot Ness, o grande Elliot Ness, combate o Al Capone, né? É um filme absolutamente sensacional, de ponta a ponta, é um filme irrepreensível, bom demais, Sean Connery, tem tudo de bom. Depois ele faria, muito tempo depois, quase 10 anos depois, ele faria a retomada, ressuscitaria o seriado Missão Impossível, já com Tom Cruise, o primeiro filme da série Missão Impossível, tá? É bem verdade que esse primeiro filme ele tem um viés muito mais próximo da série de televisão. Ele não é tão um filme de ação, ele é um filme um pouco mais lento. O segundo filme de Missão Impossível, ainda com Tom Cruise, é um filme de ação, é um filme vertiginoso, é um thriller. Mas o primeiro filme não. O primeiro filme é muito mais voltado para uma questão de um mistério, de uma grande surpresa que ele vai levando, vai sendo conduzida pelo personagem, e com todas aquelas características muito típicas do Missão Impossível, aquela questão de disfarce, de criar uma trama para envolver um personagem, para ele se entregar, para um criminoso se entregar, né? Eles construíam verdadeiras cenas incríveis para o vilão acabar se entregando naturalmente, né? Sem querer, ele acabava sendo testemunha contra ele mesmo, né? Depois ele fez um filme um pouco irregular, em 2000, que é o Olhos de Serpente,
que até vale a pena ver, mas não é um grande filme, é um filme apenas razoável. Depois ele envereda para um filme muito sensual, que é Femme Fatale, com Antônio Bandeiras e a Rebecca Romijn Stamos, que é linda, né? Uma mulher muito bonita, na época, estava no auge da beleza dela, fazendo essa Femme Fatale, essa mulher fatal, né? Que envolve o personagem também, que é um fotógrafo e tal, e acaba caindo numa verdadeira armadilha criada por ela ali, com várias situações em que ele vai se envolvendo sem perceber. É bem intrigante o filme, vale a pena ver, é um bom filme também. E o último filme dele que eu posso citar aqui para vocês é Dália Negra, de 2006, que é um bom filme de mistério, que tem uma boa dose de suspense, apesar de ser um filme um pouco lento, um pouco arrastado, poderia ter um pouquinho mais de velocidade na narrativa ali, e talvez tirar até algumas coisas excessivas, mas não deixa de ser um bom filme, também vale a pena ver. Eu quis traçar aqui com vocês um panorama com alguns filmes do Brian De Palma que merecem ser assistidos, apesar de que alguns eu vejo com um certo cuidado, outros não. Outros eu sou completamente fã, acho verdadeira aula de cinema. É o caso de Guerra Estranha, Vestida para Matar, um Tiro na Noite, Scarface, Dublê de Corpo, Os Intocáveis. Esses aí eu considero completamente impecáveis, filmes para todo mundo gostar. Tá bom, gente? Chegou até aqui? Deixa o gostei. Não gostei, faz parte da brincadeira. Até a próxima.